2020. Cara, 2020 tem sido um ano totalmente anormal, principalmente por causa do coronavírus e do isolamento social. A gente viu uma das mais rápidas quedas nas bolsas do mundo inteiro. O Ibovespa chegou a cair cerca de 45%, o índice Dow Jones e o índice de Londres caíram mais ou menos 35% e o índice de Xangai na China chegou a cair próximo de 15%. De fato, se criou uma situação de preocupação e incerteza muito grande, não somente para os mercados, mas para a saúde humana como um todo, o que torna a situação mais grave ainda. Mantendo o nosso foco em investimentos, o tema do vídeo de hoje é discutir como que grandes investidores se comportam nessas crises sistêmicas, quais lições que a gente pode aprender com eles, porque sabendo essas lições a gente vai conseguir navegar melhor nesses momentos mais turbulentos. Chama a vinheta! Fala pessoal, bem-vindo ao novo vídeo do canal Investimento como Liberdade. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI. A ideia do canal é trazer conteúdos na área de educação financeira e investimentos de forma gratuita e conteúdo de qualidade. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai receber toda a notificação de forma automática e isso me incentiva a produzir novos vídeos. A gente está recém no início dessa jornada de educação financeira. Aproveita e me segue lá no Instagram, que é onde eu respondo dúvidas e posto com maior regularidade. O tema da conversa de hoje é para as pessoas que já investem em renda variável ou que pensam em investir em renda variável. É muito importante para quem investe em renda variável estar pronto para quando a renda variar para baixo. E pode acreditar, isso vai acontecer. É totalmente normal o investidor comprar uma ação e o preço dela cair. Só que além de cair, às vezes os preços despencam. E como se comportar quando todos os preços caem conjuntamente numa crise sistêmica? A ideia central é mostrar como grandes investidores se comportam nesses momentos turbulentos. Como a gente ainda está no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, o meu foco não vai ser a crise atual, mas uma crise que já passou, porque assim a gente vai conseguir analisar com maior frieza e com maior racionalidade, com menos emoção. Eu poderia trazer aqui várias crises passadas, mas eu escolhi uma específica, a da década de 70. E escolhi por duas razões. A primeira razão é porque foi uma época difícil para o mercado financeiro, especialmente para os Estados Unidos. A segunda razão é que Warren Buffett deu entrevistas, escreveu artigos no olho do furacão, no meio da crise. E os anos 70, eles não foram difíceis por acaso. Houve uma série de crises e incertezas. Em 1971, por exemplo, foi o fim do padrão ouro, né? O câmbio fixado em ouro. Em 73, a gente teve a primeira crise do petróleo. O petróleo chegou a subir 400%. Era uma época de explosão demográfica, então havia a impressão que havia escassez de recursos, que não seria suficiente para todas as pessoas. E ainda em 79, teve a explosão dos juros nos Estados Unidos, a segunda crise do petróleo e a Revolução Iraniana. Instabilidade e incertezas não faltaram nessa época. Para entender essa crise nos anos 70 nos Estados Unidos, eu vou mostrar um gráfico que ilustra bem o que eu estou falando. Por exemplo, a gente vai ver que aqui, nos anos de 1966, o índice Dow Jones chegou a atingir próximo de 990 pontos. Se você olhar 15 anos depois, ele está muito próximo desse mesmo patamar de 980 pontos. Em 73 ele chega a cruzar a barreira dos 1.000 pontos, chega próximo de 1.050 pontos, mas depois o mercado desaba, 45%. E é aqui embaixo que a gente tem a primeira entrevista do Buffett sobre essa crise. Então, se a gente olhar como um todo, esse período foi um período difícil durante 15 anos no mercado nos Estados Unidos. Quais lições que o Buffett deixou nesses textos que foram publicados na revista Forbes? Exatamente em novembro de 74, quando o índice Dow Jones tinha caído próximo de 45%, estava abaixo de 600 pontos, fizeram a pergunta para o Buffett, como que ele via o mercado neste momento? E adivinha qual que foi a resposta dele? Ele falou o seguinte: eu me sinto como um garanhão no harém. Foi um tom mais bem-humorado, né? Nos dias de hoje, provavelmente ele não falaria isso, pegaria um pouco mal, né? A frase em inglês que ele usou é I feel like an oversexed guy in a harem. Mas brincadeiras à parte, o que importa é a frase seguinte, que ele diz: esta é a hora de começar a investir. Aí olha que interessante, né? Depois de o índice Dow Jones cair 50%, algumas ações com beta mais elevado caíram provavelmente mais 50%, ele estava dizendo que era para aumentar a exposição,
No meio de pessoas um pouco assustadas, um pouco desesperadas, querendo sair do mercado, ele sugere que se aumente a exposição a ações. E aí vem a primeira lição do Buffett desses artigos. Crises sistêmicas podem gerar excelentes oportunidades de investimentos em ações. E sempre lembrando que ação não é uma coisa abstrata, não é um código de 4 letras ABCD3, ABCD4. Ações são empresas reais, empresas que têm fábrica, funcionários, entregam produtos e serviços. Essa primeira lição dele é um pouco contraintuitiva à natureza humana, porque no meio da crise, no meio de uma apreensão, de você ver seu patrimônio se reduzindo de forma muito rápida, muitas vezes as pessoas têm vontade de sair. Vem caído 10%, estão ok, 20% ok. Quando chega nos 30%, muitas vezes jogam a toalha e pensam assim, vou ficar pelo menos com 70% que sobrou e vou sair. Me lembro de uma vez o Florian Bartonek, o gestor da Constellation, dá uma entrevista, acho que foi no programa Stock Pickers, que ele disse que, deu um exemplo bem interessante. Imagina que você está na rua, caminhando, e aí chega próximo de uma esquina. Quando você chega próximo da esquina, você vê uma multidão de pessoas correndo desesperadas, fugindo de alguma coisa. A reação natural é você saindo, correndo junto com essas pessoas, mesmo sem saber a razão. E no mercado, muitas vezes, você segue o fluxo contrário. Você vê uma multidão para um lado, o mercado quase todo indo para um lado, e você vai na direção contrária. Eu vou mostrar um gráfico aqui na tela que eu acho que vai tornar um pouco mais claro isso que eu estou dizendo. Dando uma olhada nesse gráfico aqui, a gente vê que tem esse eixo que representa o valor e aqui representa o tempo. Imagina que essa linha aqui seja o valor intrínseco de uma empresa. Para tornar um pouco mais claro ainda, imagina que seja um apartamento, que é uma coisa que a gente tem maior familiaridade. Imagina que seja um apartamento que vale R$500 mil aqui nesse ponto. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele sofre correções, valorizações, ou pela inflação, ou mesmo algum ganho de capital. Mas girando sempre em torno de R$500 mil, o valor intrínseco do apartamento. Se por uma crise qualquer, o preço dos apartamentos começam a cair e ele é negociado, por exemplo, a R$250 mil, a R$300 mil, será que o comportamento ideal é você vender esse apartamento sabendo que ele vale R$500 mil? O Buffett sugeriria que não, que na verdade o mais interessante nesse ponto seria se você tivesse recursos, sabendo que o apartamento vale R$500 mil, você talvez comprasse até o apartamento do vizinho ou de alguém que estivesse vendendo por esse valor, porque você estaria comprando com 50% de desconto. E aí a gente entra na segunda lição do Buffett. Seja ganancioso quando os outros estão medrosos e seja medroso quando os outros estão gananciosos. O que ele quer dizer com isso exatamente? Nos textos da Forbes, ele não cita essa frase diretamente, já citou em outros contextos, mas ele dá um exemplo muito prático que representa a ideia. Ele constatou o seguinte erro, gestores de fundos de pensão que também investem para longo prazo, à medida que o mercado subia, eles compravam mais. Quanto mais esses gestores pagavam, melhores eles se sentiam. E quando o mercado desabou, por exemplo, nesse ano de 73/74, em vez de aumentar a exposição, eles diminuíram a exposição em ações. E ele até cita que, não coincidentemente, o pico de exposição dos fundos de pensão em ações coincidiu com o pico do índice Dow Jones em 73. E o Buffett sugere outro comportamento. Quando ninguém quer comprar as ações, é geralmente o momento que os preços estão deprimidos, que surgem as grandes barganhas. Quando todos estiverem empolgados com o mercado de alta, a tendência é que o preço esteja muito alto, e é nesse momento que o Buffett sugere que você esteja medroso e não ganancioso. Essa segunda lição do Buffett me lembra, por exemplo, o que aconteceu no início desse ano no caso da empresa Vivara. Em 28 de março, quando anunciaram o fechamento dos shoppings, a ação chegou a cair 40% no mesmo dia. Havia um exagero ali, Foi uma oportunidade de compra, eu mesmo comprei ações da Vivara, achava que era uma empresa um pouco mais cara, mas abriu uma janela de oportunidade nesse momento, por exemplo. Terceira lição do Buffett: foque na empresa. Compre empresas que você queira ser dono dela, não porque você deseja que o preço da ação suba de forma imediata. A ênfase não deve ser na flutuação do preço das ações, se o preço da ação vai subir amanhã ou na semana que vem. A ênfase tem que ser no negócio da empresa, nos produtos que ela entrega, nos serviços que ela tem e no time de gestão que está tocando o dia a dia ali, por exemplo. Ok, Ganesh, foquei na empresa,
empresa, entendi o negócio e entendo que ela está barata também nesse momento. Mas às vezes pode surgir uma pulga atrás da orelha. Buffett, nesses artigos, traz um pensamento que é muito atual. Ele coloca a seguinte dúvida: e se o mercado nunca reconhecer que a ação está barata? Está barata, por exemplo, agora, mas o preço não sobe nunca. E ele fala que esse é um tipo de pensamento pouco bobo. Investidores de sucesso, eles ficam sócios da empresa por um longo tempo, mas cedo ou mais tarde, se o negócio for bom e os lucros crescerem, o mercado vai reconhecer isso. Quarta lição: invista em empresas que você conhece o negócio. No futebol, por exemplo, a gente falaria o seguinte: joga fácil, joga seguro, faz o feijão com arroz, não complica. Imagina, por exemplo, alguns setores da economia, alguns setores são negociados na Bolsa de Valores. Se você vê, por exemplo, o setor de saneamento, é um setor relativamente simples de entender. Eles fazem tratamento de água, fazem distribuição de água e tratamento de esgoto. E as pessoas, obrigatoriamente, elas consomem água. Agora, compara, por exemplo, o setor de saneamento, né, ou uma empresa da área de saneamento, por exemplo, a Sanepar, com a empresa Tesla. A Tesla, ela atua em vários setores, ela produz carros elétricos, atua na área de exploração aeroespacial e outros. É mais difícil de entender as necessidades futuras dos produtos que ela entrega. Então, é mais difícil de compreender o negócio da Tesla. Sendo difícil, você deixa de lado. Foque no que seja simples e você consiga entender. Quinta e última lição: você paga muito caro por um amplo consenso. A incerteza, ela deve ser vista como aliada do investidor de longo prazo. Cara, quando tiver muito claro que as crises foram superadas, né, e não tiver incertezas, muito provavelmente os preços estarão muito altos. E nesse momento é um risco comprar uma ação, porque o mercado não é bobo, né? Se o índice Bovespa ou o índice Dow Jones está caindo 30% ou 40%, é porque existem notícias negativas para as empresas e para a economia como um todo. Acontece que nesses momentos de incertezas, às vezes há certos exageros nas quedas. E muitas vezes, para se comprar barato, para comprar com desconto, para comprar barganhas, pode ser que seja num momento de maior desconforto por causa dessas notícias negativas. E nesses artigos também o Buffett ele traz uma discussão que também é muito atual. Eu vejo que aconteceu, por exemplo, nesse ano, né? Alguns investidores começam a pensar da seguinte forma: há muitas dúvidas no futuro próximo, né? Não sei direito o que vai acontecer nos próximos 6 meses ou no próximo ano. Não seria melhor eu esperar que todas as incertezas fossem superadas para voltar a comprar? E aí que o Buffett alerta, né? Antes de seguir nesse pensamento, o investidor precisa enfrentar duas verdades inconvenientes. A primeira razão é que o futuro nunca é claro. É impossível prever o futuro. Salvo em alguns seriados, né, como o Dark, as pessoas viajam do futuro para o passado, do passado para o futuro. A segunda verdade inconveniente é a seguinte: você vai pagar um preço muito caro por esse amplo consenso de superação de incertezas. Se uma ação está barata, é um momento de compra. Não é o único momento de compra, mas é um momento de compra. Se voltar a cair, pode ter certeza que não vai ser previsível e nem vai ser um momento confortável. E as pessoas que tendem a esperar toda essa névoa passar, muitas vezes elas tendem a entrar no mercado só quando o mercado está em alta, no bull market, e muitas vezes elas seguem esse ciclo vicioso de comprar na alta, vender na baixa, e novamente comprar na alta e vender na baixa. E muitas vezes assim acabam saindo da bolsa e perdendo, né, esse grande crescimento de patrimônio que, ao se associar a empresas, vai se compondo ao longo do tempo. Essas são algumas das grandes lições do Warren Buffett em momento de crise. Não são as únicas, claro, mas são algumas que eu e outros investidores de valor carregam no DNA de investimento. Crises no mercado financeiro com certeza vão ocorrer. Esta de 2020 não foi a primeira, né? E não será a última também. O importante é que a gente consiga consolidar uma filosofia de investimentos para se sentir mais seguro e poder navegar nesses momentos mais turbulentos. E para finalizar o vídeo, né, eu faço uma pergunta a você, uma provocação saudável. Trazendo um pouco dessas lições do Warren Buffett para o momento atual no Brasil, eu pergunto a você: tem algum setor na Bolsa Brasileira que está passando por um momento de crise? Será que a gente consegue implementar algumas dessas lições do Warren Buffett no momento atual? O que você acha? Comenta aqui embaixo no YouTube. Comenta também se você já implementou em algum momento essas lições do Warren Buffett com uma empresa específica ou em algum momento histórico específico também. Nessa crise de 2020, por exemplo, que a gente está passando, você diminuiu a exposição a ações, comprou mais ações? Como que foi seu comportamento como investidor na hora que teve vários circuit breaks e uma queda muito forte? Eu pretendo trazer para discussão aqui com você um setor específico da bolsa para a gente analisar à luz dessas lições do Warren Buffett. Assim a gente consegue tornar a discussão mais prática também. E assim eu me despeço de você. Essas lições em momentos de crise não são as únicas,
mas são muito importantes e fundamentais para consolidar uma filosofia de investimentos. Espero que você tenha gostado do vídeo, que contribua para a sua trajetória de crescimento como investidor. Um grande abraço a você, fique bem e até o próximo vídeo.